Boa noite para vocês que estão participando dessa videoconferência. É a aula número 20 de um tema de um atado de uma mosca chamada Adams, que é um padrão de atado considerado mosca seca, dry fly. E existe sim particularidades referente a esse padrão de atado. A primeira questão é que eu comecei na aula anterior tocando no assunto. Na aula anterior, que foi a aula número 19, eu mostrei para vocês o atado de uma mosca chamada parachute. Parachute Adams. Ela leva esse nome por causa do criador da mosca de hoje, que eu vou apresentar para vocês, que é o Leonard Halliday, que em 1922 elaborou esse padrão de atado a pedido de um amigo chamado Charles Adams. Né? Ele presenteou o amigo dele com um lote dessa mosca. E para que esse amigo dele recebesse essa mosca, ele fez o encaminhamento pelo correio. É uma história bastante interessante comentar isso. E na cidade que ele morava, se eu não me engano, ele era juiz e era uma pessoa muito conhecida na cidade. O carteiro foi levar para ele, apresentou para ele, localizou, e ele tinha contato também com o editor de revistas da época. E para esse editor de revista, ele enviou uma parte da coleção de moscas para que ele pudesse apresentar na revista. Porém, ele não escreveu na carta, evidentemente tudo era por carta na época, ele não colocou o nome da pessoa que o atado. Então, o editor da revista colocou o nome da mosca como a mosca do Adams. Então, ela foi batizada como Adams Dryfly, a mosca seca do Adams. Está explicado o motivo do nome, mas o criador se chama Leonard Halliday. E agora as partes mais importantes desse atado. Eu vou apresentar para vocês o material para que haja conhecimento que existe particularidades referentes a ele. A primeira questão que eu vou chamar a atenção, da mesma maneira que eu chamei a atenção na aula anterior, é com relação às penas que eu vou fazer uso. Não tem a menor condição de fazer uso de penas que não seja de criação de ave selecionada, né? Ou seja, é uma seleção genética. As aves que conseguiram originalmente ter esse tipo de pena, elas foram sendo selecionadas para dar continuidade à sua criação. Então elas se apresentam dessa maneira. Eu estou juntando as duas peças, porque se eu tivesse com as duas peças iguais, essa parte aqui seria a parte do pescoço da ave, e aqui para trás é uma parte das costas da ave. Tá? Então, essa silhueta completa é chamada de capa, ou no caso, cape. Está separado em duas peças porque eu comprei assim, formando um pack. Um pack com duas cores diferentes para que eu pudesse selecionar. Na parte de trás, tem o couro da ave onde as penas estão presas. E esse tipo de material, ele oferece algumas vantagens para o atador, porque existem penas pequenas e finas próxima do pescoço da ave. As penas vão normalmente aumentando o seu comprimento e alargando também quando chega mais próximo do meio do corpo das costas da ave. E quando chega na parte final, elas são penas bem largas e bem mais alongadas. E essa diferenciação de tamanho permite uma maior utilização em anzóis de tamanho diferente. Desde anzóis muito pequeninos, anzol número 20, 22, por exemplo, passando por anzol número 18, 16, 14, 12, 10 e alguns até difícil de poder fazer uso. O que eu preciso chamar a atenção nesse momento é a seguinte questão.
mosca seca, dry fly, ela tem como seu limite máximo de tamanho número 10, devido à dificuldade que tem de preparar o funcionamento, que ela funcione, que você faça um atado de modo que ela funcione bem com anzol maior do que 10. Sendo que o ideal para nós, atadores, em termos de viabilidade de montagem, de proporção de material, tamanho do anzol, apresentação para o peixe, é o tamanho número 12, 14, 16. Aumentando o grau de dificuldade quando for chegando para o anzol número 18, 20, 22. Para facilitar um pouco a apresentação da aula de hoje, eu já fiz uma pré-seleção desse material. Né? Eu apresentei na aula anterior uma ferramenta chamada Heckle Gauge. É um calibrador de penas. Pronto, um calibrador de colar, de Heckle, aonde eu selecionei as penas, né, de acordo com a numeração apresentada aqui nesse calibrador. Ele apresenta variação de tamanho do número 22 até o número 10. Tá? E é de um fabricante que também faz a criação dessas aves. Né? É da fazenda chamada Whiting Farms. Tá? Então você vai poder fazer uso desse calibrador. Se você não tiver esse calibrador de pena para poder selecionar a pena de acordo com o tamanho do anzol, eu vou te mostrar como fazer a seleção da pena usando o próprio anzol. Então nós temos 2 packs de pena ali. Esse pack aqui, todo carijó, é uma coloração chamada Grizzly. Tá? E esse pack aqui de cor única, ele é pigmentado para ficar nessa tom, é um marrom mais escuro. E por que isso? Porque o Leonard Halliday, quando elaborou esse padrão de atado, ele fez um mix das cerdas dessas penas para fazer a montagem da cauda e do colar. O restante do material que vai ser utilizado, eu prefiro apresentar através do procedimento de montagem. Então, nesse momento, eu vou fazer uma troca de câmeras, de modo que vocês possam ter a câmera número 1, dando close e detalhe para o anzol. Nesse momento, nós temos a presença do Anderson Volopek, do nosso amigo Elísio Ferman e o nosso amigo Paulo Casi. Então, boa noite para vocês. Enquanto isso, eu vou fazer a troca da câmera aqui. Pronto, está feito. Tá? Então, aqui eu quero apresentar para vocês o anzol que eu estou usando. Tá? Dessa vez, eu recebi do nosso amigo Bruno Repiso este anzol aqui, chamado Unrex. Tá? Pedi para ele que fosse para mosca seca, dry fly. Esse é o código FW502, dry fly, e a palavra light ali ao lado significa que é um anzol que tem uma característica de ter o arame do metal mais fino, sendo assim um anzol mais leve para fazer a montagem da Adams. Esse anzol que eu escolhi aqui é um pouco maior do que vocês sabem que eu estou acostumado a fazer uso. E esse aqui é o número 10. O Bruno Repiso tem lá na Repiso Fly Shop, se precisar, tem como fazer a encomenda com ele. Como vários amigos já estão acostumados, não é necessário que vocês façam a colocação dessas pintas que eu coloquei. Tá? Eu tenho feito uso dessas pintas aqui ao longo de todo o curso, com o objetivo de deixar marcado pontos de inicialização do fio de atado, pontos de colocação da cauda, e que, no caso, esse primeiro ponto aqui
Esse primeiro ponto aqui vai ser o ponto de inicialização do fio de atado. Esse último ponto aqui é o meu limite para poder manter a cauda alinhada. E entre eles, propositalmente, eu coloquei um terceiro ponto que está ali. E este terceiro ponto, vocês podem ver que eu não usei de régua, não medi. Foi tudo feito no visual mesmo. Procurei colocar na divisão entre o início da colocação do fio de atado e o limite da cauda, de modo que vocês possam ter a orientação de que eu vou dividir esse atado, uma parte para o corpo da mosca e a outra parte que seria das aulas anteriores para o tórax vai ser a colocação da separação para a colocação da asa e do colar. Tá? O fio de atado que eu vou usar hoje é o mesmo da última aula, é um fio de atado fino, 8/0, que equivale a aproximadamente 72 dNE, na cor cinza. Selecionei a cor cinza porque é a cor padrão da Adams. Tá? Eu vou agora colocar a minha lente. Vocês estão já acostumados a me ver colocando uma lente para poder melhorar a minha visão. Pronto. Lente colocada e agora eu vou iniciar a colocação do fio de atado naquela parte onde tem a pinta branca. Tá? A primeira volta indexou e agora as voltas seguintes eu vou levando o fio de atado para trás. Tá? Vocês podem levar esse fio de atado volta por volta, tá? Se assim desejar. Essas voltas coladas uma com a outra ou um pouco espaçadas. E vou parar novamente, como dessa vez eu estou parando, nesta parte nessa parte central da haste do anzol. Isso vai me servir como referência para medir o local que eu quero montar a asa. Então, o primeiro elemento que eu vou colocar nessa montagem é esta pena que está aqui, que é diferente da pena anterior. Apenas as duas partes que eu mostrei anteriormente eram cape de uma ave macho, de um rooster. E esta capa que está aqui, tá, é o cape de uma ave fêmea, que tem penas com características apropriadas para fazer a asa da Adams. Tá? Destacando novamente, essa questão da numeração número 2 significa que é uma pena que tem grade 2. Grade 2 significa que ela tem uma qualidade muito grande para que ela possa ser utilizada em diversos atados. As duas capas mais caras que podem ser adquiridas seria Grade 1 e logo em seguida Grade 2. Né? A Grade 1 e Grade 2. Grade 1 e Grade 2. Né? Assim você vai conseguir escolher uma pena de qualidade utilizada da mesma maneira que foi utilizada por Leonard Halliday no atado da Adams. Hoje eu apresentei também uma imagem no nosso grupo do Telegram referente ao atado dessa mosca apresentado pela Bíblia do atado, né? O Fly Tying Bible, né? Um livro onde eles orientam e recomendam que se faça uso da ponta da pena da ave macho. Né? E eu não vou fazer uso dessa pena. Tá? Eu vou fazer uso da pena da ave fêmea. Nesse momento agora eu vou fazer uma indexação do local que eu vou fazer a montagem da asa. Como eu trouxe o fio de atado até a metade da haste,
e eu criei esse ponto de referência visual para mim, eu vou voltar esse fio de atado ocupando a outra metade, a metade seguinte. Essa aqui é a metade seguinte. Se fosse fazer um cálculo, né, você pode ter certeza que esse anzol tá dividido em 4 partes, né? Essa é a primeira parte, segunda parte, terceira parte, não está exatamente na medida que eu errei aqui, tá? Mas eu vou agora colocar na medida certinha, que eu tenha a visão, esta visão que está aqui, tá? Esta medida que está aqui é a primeira metade do anzol. E aqui, ocupando metade desse segmento todo, eu tenho 1/4. E eu acabei de indexar o ponto da montagem das asas. Então, uma vez que eu tenho essa parte indexada, eu posso retirar, né, a pena que eu quero para fazer uso na montagem da asa da Adams. Né? Eu deixei para tirar aqui para que vocês possam ter noção de como eu posso selecionar penas extremamente pequeninas, que são inadequadas para o anzol número 10, e eu agora posso escolher, né, penas maiores que são mais adequadas para a asa do anzol número 10. Tá? Eu vou tirar 2 penas aqui de trás, não muito de trás, porque elas ficam grandes demais. Tá? Eu vou agora pegar 2 penas, né? Eu já separei aqui, eu estou olhando por trás a capa, né? Eu abri um vão para que eu possa ter visão das penas que eu quero tirar, e eu agora vou selecionar 2 penas e vou puxar elas para, né, uma de cada vez, ou as 2 ao mesmo tempo. Tá? Essas 2 penas estão aqui, a primeira e agora a segunda. Uma das características da pena da ave fêmea, né, é que ela é uma pena um pouco mais espatulada. Né? Ela não é tão lanceolada como se fosse a da ave macho. Então isso vai dar uma asa muito boa. A primeira questão dessas 2 penas aqui, uma vez selecionadas, é que vocês visualmente devem saber, né, visualizar que ela é côncava, tem o lado côncavo e convexo. Essa parte aqui ela tem mais brilho, tem mais coloração. E essa outra parte de trás, ela é mais fosca, tem menos brilho, menos coloração. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar uma contra a outra, né? De modo que elas fiquem abertas. Dessa maneira que eu estou apresentando aqui. Tá? Eu simplesmente coloquei os 2 lados côncavos tocando um no outro. O que eu tenho que fazer agora é alinhar as pontas. Né? As pontas têm que estar devidamente alinhadas. Né? Uma pontinha tem que estar devidamente alinhada com a outra. E uma vez que eu consiga alinhar essas 2 pontas, eu vou poder fazer a medição simultaneamente. Eu vou manter juntas essas penas e eu vou medir do olho do anzol, né? do olhar do anzol, onde eu estou encostando o meu dedo polegar e o meu dedo indicador, até chegar ou no comprimento final do anzol ou no comprimento da pinta número 2, que está indexando a cauda que está aqui. Tá? Então eu já tenho essa questão medida, tá? Eu vou respeitar essa posição, tá? E eu vou fazer a montagem. Eu vou fazer a troca de mão, de posição, de modo que as pontas fiquem apontadas para o olho do anzol. Tá? Então eu vou fazer essa colocação que está aqui. Fiz a mudança de posição. Observa que eu estou aqui respeitando a ponta, tocando no olho do anzol, e estou respeitando também esse ponto branco que está aqui, que é o ponto de indexação da cauda. E eu vou usar isso como medida. Tá? Se quiser, você pode fazer até um pouco mais alongado. Mas para fazer um pouco mais alongado,
você vai ter que medir a curvatura do anzol, que seria a curvatura final aqui. Então as asas crescem um pouco. O objetivo de fazer esse tipo de medição é que você possa ter um padrão de medida para que as suas próximas moscas fiquem com mais semelhança possível uma com as outras. Eu prefiro marcar nesse ponto que está aqui. Vou corrigir. Pronto, já fiz a correção. A base da minha unha do dedo indicador está posicionada na pinta branca. E eu agora, mantendo essas penas juntas, eu vou colocar o local que eu indexei em cima da posição do fio de atado onde ele está colocado. Vou colocar o próximo possível, né, de modo que eu consiga prender o rack da pena na parte de cima da haste do anzol. E eu vou dar a primeira volta. Tá? A primeira volta vai ser a volta que vai servir para indexar a medida da asa. Tá? Existem duas técnicas para você poder fazer essa colocação. A primeira técnica é você fazer uma alça com fio de atado, né? Uma alça que você pinça o fio de atado e desce com ele frouxo. Essa é a primeira técnica, onde você vai alinhar as duas asinhas para cima. Pronto. Eu mantive seguro aqui. E eu agora estou alinhando as duas asinhas, de modo que elas fiquem para cima da haste, na mesma medida, uma com a outra. Tá? Vou dar a terceira volta só para firmar. Tá? Já dei um pouco de tração. E agora eu vou rebater essa pena para trás. E vou dar aquelas 3 voltinhas na frente. 1, 2, 3. Agora eu tenho as asas na posição que eu quero. Tá? Você pode fazer ela maior, um pouco mais alongada, se você desejar mais alongada. Eu nunca me preocupei com essa questão de fazer ela um pouco mais alongada. Dependendo do caso, eu tenho visto algumas imagens onde ela está muito mais alongada do que o necessário. O próprio autor orientou que você faça esta medida. Tá? Essa medida é o suficiente para que você possa ter o colar do mesmo tamanho da asa. Algumas pessoas acreditam que a asa precisa ser maior do que o colar. Tá? Isso não é verdade. O colar ele pode ter o mesmo tamanho da asa. Uma vez que eu tenho a posição indexada, tá? Eu vou suavemente, passar o fio de atado entre as duas penas, fazendo a figura X. Pronto. Fui e voltei. Fui e voltei e levei o fio de atado para trás. Tá? Agora eu tenho entre elas, né, o fio de atado passando, fazendo uma pequena figura X. Agora eu posso cortar esse material excedente ou usar ele para fazer o enchimento do corpo. Lembre-se que eu quero que esse corpo fique cônico. Então eu já tenho aqui as asinhas na proporção que eu quero. Tá? Vocês podem fazer ela maior se assim você desejar. Tá? Vou cortar esse material excedente. E agora eu vou levar o fio de atado até o ponto que estava indexado a metade da mosca. Tá? Essa vai ser o meu padrão de montagem para ela. Aonde eu posso agora trabalhar com a colocação da cauda. Para a colocação da cauda, eu separei 2 penas daquela capa anterior, para que eu possa mostrar para vocês como é que eu vou separar esse material. Tá? A primeira questão que eu vou fazer aqui é retirar a penugem que está
na base da pena. Tá? A penugem ela não é utilizada para fazer a cauda. A cauda ela é utilizada com a parte mais livre de penugem possível. Observem que ela tem esta parte da pena mais alargada. E quando vai chegando para a ponta, ela vai ficando cada vez mais afinada. Tá? Inclusive tem diferença de cor também entre um lado e o outro. Um lado brilha e o outro lado não brilha. O que eu quero é separar uma porção. Tá? E para separar essa porção, eu vou descartar toda a penugem debaixo da pena. Tá? Eu não quero saber dessa penugem. Eu já expliquei para vocês que nós podemos até fazer uso dela, como eu fiz uso aqui para fazer o atado, né, de uma mosca emergente. No caso, eu vou fazer o atado de uma dry fly. E eu quero essas penas aqui o mais reta possível, para que eu possa ter a cauda. Vou repetir o exercício com a outra pena. Né? Eu estou selecionando aqui e vou descartar a penugem da parte de baixo da pena. E eu tenho aqui agora a seleção do material que eu vou fazer para a cauda, que eu quero para a cauda. É muito difícil, às vezes, você conseguir penas absolutamente do mesmo tamanho. Né? Ou seja, duas penas que tenham as cerdas absolutamente do mesmo tamanho. Então, eu fiz uma pré-seleção, já avisando apresentar para vocês, né? É a técnica para poder fazer o mix de cores, né? Mix de cores da mesma maneira que o Leonard Halliday fez, tá? Então eu tenho aqui as partes das duas penas. De um lado a pena grizzly, carijó, e a outra parte marrom. Eu estou agora alinhando essas partes aqui, colocando elas mais alinhadas possível. Estou segurando o rack das duas penas ao mesmo tempo. Vou manter na posição e vou pinçar. Eu vou pinçar o agrupamento de uma vez só. Tá? Eu estou pinçando, eu vou manter pinçado e vou puxar todas as cerdas de uma vez só. Separei o material aqui do meu lado, porque eu não vou usar agora, mas já está separado ali para montagem de uma outra cauda, caso seja necessário. E eu tenho aqui o agrupamento que eu quero. Né? Se você quiser, você pode, por exemplo, molhar a ponta do dedo e passar um pouco de saliva para poder juntar, para poder agrupar, para evitar que elas escapem uma da outra, tá? Pronto, acabei de passar um pouquinho de saliva fazendo o agrupamento. E agora eu vou fazer aquele exercício de troca de mão. Exercício está feito. Na hora do exercício, observem que abriu, né? As cerdas elas espanaram uma da outra. Eu vou agrupar de novo e vou posicionar para fazer a cauda. Tá? Uma vez que eu estou com elas agrupadas novamente, eu vou medir. Eu vou usar a medição. E a medição da cauda é o comprimento do anzol completo. Tá? Então eu vou colocar um pouco mais de saliva para poder alinhar e eu vou usar aqui a medida completa do anzol. Daqui do olho do anzol até o gancho final dele aqui. Eu vou trocar agora de mão, de modo que eu encoste, indexando uma parte com a outra. Né? Eu junto aqui assim porque eu quero trocar de mão. Pronto, troquei de mão, já criei o ponto de indexação da medida que eu quero, que é esse ponto que está aqui. Uma vez feito isso, eu vou colocar este ponto de indexação em cima da pinta branca que eu havia feito. Observem que já está perdendo essa pinta, já está saindo. Tá? Ela serviu como medida para mim. Eu posso levar o fio de atado um pouco para trás também. E vou colocar ele posicionado dessa maneira, de modo que eu possa fazer a montagem da cauda. Volta por volta, levando até o ponto que eu quero indexar. Pronto. Tá aí a cauda montada. Ela é longa,
ela tem que ser longa e ela deve ficar reta também. Tá? Se ela abrir um pouco, não é problema nenhum, tá? Porque vai até ajudar a tocar na superfície da água e evitar que a mosca rompa a tensão superficial da água rapidamente. Pronto, já está indexado. Esse é o ponto que eu queria indexar. Daqui para trás, se eu levar o fio de atado daqui para trás, vai ter uma tendência muito grande da cauda ficar arriada. E eu não quero arriar a cauda, eu quero manter a cauda retinha. Tá? E eu posso tirar o excesso de material que está aqui. Tá? Esse excesso de material que está aqui eu posso cortar. Dessa maneira que eu estou fazendo. Tá? E eu agora posso colocar o dubbing. Eu tinha explicado para vocês uma técnica que eu uso para colocar o dubbing, né? Essa técnica que eu uso, a primeira questão que eu faço é medir em relação à farpa do anzol, tá? Em que ponto o fio de atado para. Em que ponto o fio de atado está parando. Observa que o fio de atado está parando entre a ponta e a farpa. Isso cria um ponto de referencial de visão para mim. Eu vou tirar 3 voltas, 1, 2, 3. Por que eu tirei essas 3 voltas? Porque eu vou colocar o dubbing. E o dubbing que eu vou fazer uso hoje é o mesmo que da última aula. É aquele dubbing escrito Dry Fly, que é um dubbing específico para mosca seca. Eu vou fazer a retirada do dubbing cinza. Tá? Esse dubbing cinza aqui é o dubbing referente à cor chamada Adams. Tá? Observem que eu tiro uma quantidade maior, mesmo que eu não faça uso, né? Mesmo que eu não faça uso desse material todo, eu tiro uma quantidade maior e vou colocando uma quantidade muito pequena. Tá? Evita colocar muito volume aqui, que não é necessário colocar volume. Por favor, evite colocar volume. Uma pequena porção é o suficiente. Já mostrei isso em diversas aulas. Tá? Também não precisa levar muito para cima. Não precisa levar muito para cima. Porque eu vou dar 3 voltas de novo. 1, 2, 3. E nessa terceira volta, o dubbing chegou ao ponto que eu queria. Já está encostando na haste do anzol. De agora em diante eu vou colocar o material. Vou colocar o material de modo que seja formado o corpo da mosca cônico. Tá? Quando for colocar mais dubbing, lembrem de deixar um pouco de quantidade para poder misturar um com o outro. Né? De modo que eu possa misturar esse com o outro, né? Embaralhando um com o outro. Tá? Coloca um pouco mais desse material. Se ficou uma lacuna, você preenche essa lacuna. É assim que se faz. Eu vou colocar um pouco mais de material, que eu já vou começar a dar volume do corpo, né? Eu agora vou começar a fazer com que essa mosca fique com o corpo cônico. E para isso, eu preciso ter material dubbing para poder fazer o enchimento, a silhueta. Essa mosca ela não tem segmentação, mas eu já havia explicado para alguns alunos do nosso último encontro que você pode segmentar ela usando um fio de cobre muito fino para não ficar pesado. Tá? Eu aqui agora já tenho a silhueta que eu quero. Eu quero esse corpo cônico. Eu quero esse corpo que ele fique cônico. Estou colocando só um pouquinho mais de material, que eu já criei o ponto de indexação do corpo. Tá? Aonde é o ponto de indexação desse corpo aqui? É aqui no meio da divisão entre aonde eu coloquei o fio de atado e eu terminei a cauda. Eu vou parar no meio, exatamente no meio do corpo da mosca. Porque agora a minha preocupação é fazer o reco. Para não perder o material que sobrou, eu vou colocar ele de volta
eu vou colocar ele de volta na caixa no blister, né? No blister, coloquei novamente no blister da cor cinza, referente a Adams. Uma vez colocado ali, eu agora vou trabalhar com outras penas que eu separei. Eu separei também mais 2 penas aqui. Essas penas aqui, elas estão separadas em função do tamanho do anzol que eu estou trabalhando. As primeiras 2 penas que eu separei foram para cauda. Inclusive, sobrou material aqui, né? Por exemplo, se eu fosse montar outra mosca igual a essa, eu já tenho material separado aqui. E esse outro material aqui é o material que eu separei para fazer o colar dessa mosca. Tá? O colar dessa mosca, ele deve ter uma pena, né? A pena deve ser selecionada de modo que a ponta da pena ultrapasse a ponta do anzol. Tá? Então você vai escolher o ponto de medida dessa maneira que eu estou mostrando aqui, para que a ponta da pena ultrapasse a ponta do anzol 1,5 vezes, uma abertura, uma medida de abertura mais metade. Então, se você usar uma pena, só a pontinha da pena vai ficar curto demais. Então eu tenho que utilizar uma parte mais de trás da pena para que eu tenha o comprimento adequado. Tá? Eu fiz a seleção utilizando a ferramenta chamada Hackle Gouge. Só que agora eu estou mostrando para você como selecionar utilizando o próprio anzol. Então, se eu for usar o Hackle Gouge, eu tenho que colocar ele dessa maneira para que eu possa ver aonde que a ponta da pena está batendo. Tá? E no caso está aqui na medida número 10, que equivale a um anzol número 10. Eu tenho um ponto de referência aqui e também tenho o próprio anzol para poder medir. Uma vez que eu encontrei o ponto de colocação, né, uma vez que eu encontrei esse ponto de colocação, eu vou rebater as cerdas para a parte próxima da raiz do talo, abrindo essas cerdas completamente e vou descartar todas elas, ou parte delas. Tá? Você vai tirando, vai descartando, vai colocando, vai jogando na cestinha de lixo. Por exemplo, eu posso tirar só até aqui, se eu quiser. Então, eu já tenho aqui a parte que eu vou trabalhar. Tá? Outra questão que pode ser feita aqui já é o estudo da posição que você vai montar o colar. Tá? Aonde você vai montar esse colar. Tá? Então, eu vou montar ele. Eu vou montar ele de modo que a parte côncava, que é a parte que tem brilho e tem mais coloração, e a parte convexa, que ela é fosca, né, quase muito esbranquiçada, ela fique com a parte esbranquiçada para frente. Para quando eu enrolar esse hackle, ele vai ficar ligeiramente curvado para o olho do anzol. Então eu já tenho o ponto de montagem, já sei a posição que eu quero montar, e eu agora vou mostrar para vocês uma técnica que eu não mostrei antes, nas aulas anteriores. Tá? Eu estou rebatendo eu estou rebatendo, né? Eu estou rebatendo as cerdas. E eu agora sei que a posição que eu vou montar é essa que está aqui. E eu agora vou retirar a farpa de um lado todo da pena. Tá? Eu estou simplesmente tirando todas as farpas de um único lado da pena. Essa técnica chama-se Perfect Hackle. Observem que ela está assim. Tá? Vocês podem tirar, inclusive, a parte mais acima também, se for necessário. Pronto, desse jeito que está aqui já está bom.
Uma vez feito isso nessa pena, eu vou repetir o exercício na outra pena. Tá? Então eu vou agora medir rapidamente, eu vou fazer uma medição, eu estou rebatendo a pena marrom, toda ela para trás, para que eu possa, comparando com esta outra pena, eu possa medir o tamanho das cerdas. Já encontrei o ponto que eu quero, tá? O ponto que eu quero é esse que está aqui. Vou retirar todas as cerdas daqui para trás. Se eu não for retirar todas as cerdas, eu vou tirar uma parte, tá? Eu vou enrolar também novamente com a parte clara, esbranquiçada, fosca para frente e vou retirar as cerdas de um dos lados também. Vou tirar as cerdas fazendo o que nós chamamos de perfect reco. Vai fazer um reco muito bacana, excelente para uma mosca seca. Tá? Você pode tirar um pouco mais para cima também. Lembrando que essa pena aqui é de um cape. Já tenho a pena preparada. Uma vez que eu tenho a pena preparada, eu vou agora colocar ela no ponto de montagem. Tá? No ponto de montagem, eu posso colocar as duas ao mesmo tempo ou uma de cada vez. Tá? A primeira pena eu estou colocando nesse momento. Com apenas 2 voltinhas. Tá? Eu estou agora só posicionando ela para mim. Pronto, posicionei ela para mim. E agora eu vou repetir o exercício com a outra pena. Vou encostar uma na outra para poder servir como alinhamento. E vou novamente dar mais 2 voltas para indexar. Pronto, já está bem indexado e agora eu vou preencher com fio de atado até chegar na asa. Pronto, chegou na asa. Uma vez que chegou na asa, eu vou rebater as asas para trás e eu dei uma pequena puxadinha no talo para poder alinhar com a haste e vou passar o fio de atado para frente. E parei o fio de atado exatamente. Eu acho que eu apertei demais o fio de atado. Um instantinho só. Pronto, aí eu apertei demais o fio de atado. E eu acabei estrangulando a pena. Deixa eu passar mais suavidade, mais suave para frente, né? De modo que eu tenha as asinhas em pé. Pronto. Eu agora posso levar o fio de atado até o olhar. As asas estão em pé, ligeiramente inclinada para o olhar. Né? Vocês podem fazer pequenos alinhamentos, como eu estou fazendo aqui agora. E vamos cortar esse talinho que está aqui, o excesso desnecessário dele. Cortem bem rente. Pronto, já tenho ele aqui indexado onde eu quero. E agora vamos enrolar as 2 penas ao mesmo tempo, de modo que a parte que eu coloquei pelada, que é esta parte aqui, fique encostada na haste do anzol. Tá? Essa é a primeira dobra. Eu vou fazer a primeira dobra com a pena marrom. Assim eu vou alinhando ela e depois faço a segunda dobra com a pena grisalha. E eu agora tenho elas duas alinhadas para mim. E agora eu posso, para completar a primeira volta, posso completar a segunda volta, terceira volta. Pronto. Afrouxou. Um instantinho só que eu deixei dar uma afrouxadinha aqui. Nessa hora eu tenho que estar justinho aqui. Um instante só que eu tenho que estar muito... Os 2 talos tem que estar muito justinho. Um com o outro. 1, 2,
3. E agora eu vou rebater as asas para trás e vou dar mais algumas voltas na frente. 1, 2, 3 e vou manter em pé, fazendo aquela alça, aquele travamento que eu já fiz em várias aulas. 3 voltinhas atrás, 3 voltinhas no olhar e a pena está presa na posição que eu quero. As duas asas na posição que eu quero. E agora eu vou cortar esse excesso de material que está aqui. Vou ter atenção na hora do corte. Se quiser separar o material, você pode separar o material, mas essa minha pena aqui está com um pequeno defeito aqui, não vai servir nem para fazer a pontinha de uma asa. Tá? Mas pode servir para ser usado no anzol menor. E eu agora vou fazer aquela finalização que vocês estão acostumados a ver eu fazendo, a finalização utilizando a ferramenta chamada Half Hitch. Tá? Essa minha aqui está com a pontinha ligeiramente amassada devido a um tombo que ela levou. Tá? Então eu vou fazer 2 voltas com fio de atado e vou girando até chegar no olhar do anzol. Esse movimento que eu faço de vai e vem ajusta ele. 1, 2 voltinhas. Ajusta. Repete o exercício. Pronto. Já está mais do que suficiente. A cabeça já está formada da mosca e o fio de atado está devidamente ajustado. Agora eu posso cortar o excedente do fio e aplicar a resina. Tá? Eu posso fazer agora aplicar a resina. Vou aplicar na parte de baixo primeiro, onde eu tenho uma boa visualização. Vou usar a agulha para isso. Ou no caso eu vou usar o que nós chamamos de bodkin. A técnica é a mesma, tirem sempre o excesso para não ficar escorrendo. Tá? Coloquem, tirem o excesso para evitar escorrer. Passem a ponta do bodkin aonde tem a resina e encoste a ponta do bodkin no fio de atado. Pronto. Coloca a mosca para cima novamente, pega um pouco mais de resina e aplica na parte de cima. Pronto. Agora feche o vidro para que vocês não venham a ter, não vai evaporar o produto. Limpem a ponta do bodkin para não ficar sujo e ressecado. E passem a ferramenta ou passem aquele pequeno hackzinho que eu ensinei vocês. Né? Peguem uma sobra de uma pena, de um hack e passem no olho do anzol para que a resina não fique entupindo o olho do anzol. Justamente na hora que você for pescar, está com o olho do anzol entupido. A opção número 2 é vocês utilizarem essa ferramenta aqui, odontológica, para poder passar no olho do anzol, desobstruir, para que ele fique bem desobstruído. E está aí montada a nossa mosquinha, criada por Leonard Halliday em 1922, completando assim o seu centenário no ano de 2022.